Vamos agora para a parte 2 da aula sobre o Renascimento, a ciência e o pensamento renascentista. Primeira característica do renascimento científico é que a ciência substitui a autoridade da igreja como fonte de verdades absolutas. Então, a razão substitui e a observação, né? A razão e a observação substituem a autoridade da igreja como fonte de verdades. A autoridade da igreja como fontes de verdades. Mas quem serão estes pensadores que irão fazer grandes descobertas no período do Renascimento? Descobertas essas que irão moldar a visão de mundo no Renascimento, ou seja, né, que serão a base teórica, filosófica, cultural do Renascimento. Então, quem foram esses grandes nomes que fizeram grandes descobertas que irão moldar, alimentar essa nova visão de mundo que está surgindo e se desenvolvendo? O primeiro será, vou colocar de azul, Copérnico. E a sua teoria, ele irá defender o modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol está no centro do sistema solar e não a Terra. A igreja defendia o modelo geocêntrico, tá? De Cláudio Ptolomeu. Então, Copérnico ele irá defender o heliocentrismo. Né? Em 1453. E a principal característica do heliocentrismo é que o Sol é o centro do sistema solar. Outro, a igreja defendia que a Terra era o centro do sistema solar. Galileu Galilei fará várias descobertas. A primeira será uma grande invenção, que foi a luneta, instrumento de observação que ampliou os horizontes do conhecimento astronômico. Outra coisa que o Galileu irá investigar, as leis físicas. Como ficou muito famoso
que é a queda dos corpos. O experimento que ele realizou na Torre de Pisa. A queda dos corpos. E um ponto importante de Galileu é que foi ele quem confirmou a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, a partir de observações astronômicas. Outro importante pensador será Vesalius. Ele será o maior investigador da anatomia humana. As suas descobertas que irá moldar todo o desenvolvimento da medicina e os estudos anatômicos a partir daí. Ele será o ponto de referência quando se trata da anatomia moderna. Escreveu uma obra que é De Humanis Fabrica, né? De Humani Corporis Fabrica, de 1543. De Humani Corporis Fabrica. Onde ele vai expor todas as suas descobertas e postulações. De 1543. E não podemos deixar de colocá-lo aqui, que além de importante artista do Renascimento, ele também foi importante cientista do Renascimento, Leonardo da Vinci, no campo da engenharia. Leonardo da Vinci. Então, ele é o principal, um dos principais um dos principais personagens do Renascimento, porque ele irá contribuir para o desenvolvimento da ciência, da arte, da engenharia. E não posso esquecer da anatomia também. Os desenhos da anatomia humana feitos por Leonardo da Vinci, belíssimos, de uma precisão muito grande. Outra característica, então, né, quando nós falamos sobre o renascimento científico, que irá moldar o pensamento do período, é o método científico. O método científico. O que significa isso? Ou seja, você deve observar, depois experimentar, tá? Então, o método científico, observar e vou colocar com uma seta maior aqui, observar e depois experimentar. Vocês têm que provar as suas ideias. Experimentar. Para depois, né, aí sim produzir a sua tese. Sua síntese, né? Tese, antítese e síntese.
concluir. E tudo isso irá produzir conflitos com a igreja. Por isso que a Inquisição perseguiu muitos cientistas. Galileu, por exemplo, ele foi perseguido e teve que abdicar das suas descobertas. Então, conflito. Da igreja versus os cientistas. Galileu, ele não só foi condenado, vou até colocar aqui, ó. Galileu, ele foi condenado e teve que abdicar de suas descobertas, ó. Galileu foi condenado. Não foi morto, tá, pessoal? Ele abdicou das suas descobertas. Condenado, ó, vou colocar aqui. Ele abdicou das suas ideias. De suas descobertas. Ó. Ele abdicou de suas descobertas. Isso, pessoal, no ano de 1633, tá? Aqui, ó. 1633. Vamos avançar então. Vamos falar um pouco agora do Renascimento no campo da filosofia e da literatura. Eu queria muito ter começado essa aula falando sobre a crise do feudalismo, mas deixa isso para uma aula sobre o feudalismo, tá? Então, literatura e filosofia renascentista. Alguns já falamos aqui, vamos repetir. E filosofia renascentista. Primeiro, neste período, os textos eles eram em latim. Mas também em línguas vernáculas, ou seja, né, as que não eram em latim. Em latim clássico, ó, as línguas vernáculas eram as línguas do povo, tá? As línguas das populações europeias, o francês, o alemão, é o que chamamos hoje, né, de francês, de alemão, ou seja, a língua local. Tudo, lembra da Idade Média? A missa só podia ser rezada em latim, tá? A Bíblia só podia ser produzida, confeccionada em latim, só poderia também ser lida em latim. Então, em línguas vernáculas, ou seja, línguas que não eram o latim, línguas vernáculas, vou até colocar aqui, ó, línguas vernáculas, deixa eu ver se dá pra... que era a língua do povo, tá? As populares. O povo falava em cada região. Hoje acho que cada reino, né, cada estado. Com a recuperação houve a recuperação de autores gregos no período do Renascimento, que é a recuperação, né, o renascimento da cultura greco-romana, de autores gregos. Na filosofia, os três principais: Platão,
Aristóteles, mas também o Cícero, que é romano, né? Então, preciso colocar aqui, ó, de autores gregos e romanos, tá? De autores gregos e romanos. Então, vou colocar o Cícero aqui, ó. Cícero legou, né, para a humanidade uma obra fenomenal sobre Roma. Quais foram então as principais obras? Ou seja, né, o que eu quero dizer é que muito do que nós conhecemos sobre Roma foi produzido por Cícero. Então, principais obras do Renascimento filosófico e literário. Primeiro, do Erasmo de Roterdã já falamos, o Elogio da Loucura. Então, de Erasmo, Elogio da Loucura. Como eu não disse anteriormente, o que o elogio, o que essa obra do Erasmo, né, de Roterdã, qual é o conteúdo desta obra? É uma crítica à nobreza e à religião, tá? Então, ó, nesta obra, vamos colocar aí que não falamos anteriormente, ele faz uma crítica à nobreza e à religião. Depois nós temos Thomas Moros, que vai escrever uma obra fenomenal, que é a Utopia, também criticando a sociedade. Que neste período surge a busca, né, as primeiras, um conjunto de ideias que defendiam que era possível construir uma sociedade ideal. Então Thomas More ele vai fazer uma crítica a isso, ou seja, né, que não é possível construir uma sociedade sem a propriedade privada, tá? Então, Thomas More. Thomas More, ele vai fazer ele vai, nesta obra, né, ele tenta criar uma sociedade sem propriedade privada, uma sociedade ideal. Mas não é porque ele está defendendo que isso é possível, né? Ele está mostrando justamente, tentando mostrar justamente o contrário disso, tá? Thomas More. Thomas More. Então, na sua obra Utopia, de 1516, então, ele vai produzir, né, nessa obra ele vai fazer ele vai expor, né, essa ideia essa busca, né, de uma sociedade ideal, né, não é igual uma sociedade ideal sem propriedade privada. Por isso que ele que criou essa palavra utopia, né, ou seja, isso é uma utopia, tá? Que os homens construirão este paraíso aqui na Terra, mundo sem desigualdades, né? Então, uma sociedade ideal sem propriedade privada. Outro, né, importante escritor e filósofo será Maquiavel, que vai escrever O Príncipe.
Neste livro, ele inaugura o realismo na política, tá? Ou seja, a política sem fim nem justificativa. Ou seja, aquela ideia, né, de que os fins justificam os meios, né, justifica os fins. Na política, o fim, vou para continuarmos a frase aqui, ó. O fim justifica os meios. Ou seja, a política sem os limites, o controle da moral cristã. Outros importantes escritores será o Dante, o Petrarca, o Boccaccio, esses, tanto Dante quanto Petrarca quanto o Boccaccio, podemos chamá-los de proto-humanista, tá? Então, é uma literatura italiana eles representam bem essa transição, ó, proto-humanista. Ou seja, há muito ainda do mundo medieval em seu pensamento. E para a divulgação, ou seja, os livros, a partir da invenção da imprensa por Gutenberg, eles vão ser barateados, serão produzidos em maior quantidade, em menos tempo, o que será fundamental para que mais pessoas leiam e a partir de suas leituras desenvolvam novos pensamentos, novas ideias. Então, os livros ficam mais acessíveis. Então podemos colocar aqui, ó, não é nenhum filósofo, nenhum escritor, mas a imprensa de Gutenberg foi fundamental para o acesso à leitura, à obra literária. Então, a imprensa de Gutenberg será fundamental, ou seja, né, será uma verdadeira revolução na divulgação dos conhecimentos. Na divulgação dos conhecimentos. Os livros ficam mais baratos, podemos colocar aqui, ó, os livros, ó, ficam mais baratos e mais acessíveis. Mais baratos e mais acessíveis. O resultado disso é mais pessoas lendo. Mais pessoas lendo. Classe. Sobre o renascimento científico e filosófico, encerramos aqui mais uma parte da aula sobre o renascimento. E aí vamos, então, eu vou gravar a próxima aula, que é a difusão do renascimento para os outros estados europeus, né, reinos da Europa, para a Europa, né, como um todo, e por fim a crise do renascimento.